Olá, você que me assiste, eu sou o pastor Renato Góes. Quero compartilhar com você uma reflexão sobre dois grupos de livros muito importantes da Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros. São 66 livros, divididos basicamente em dois grandes grupos. Primeiro, chamado de Antigo Testamento, que vai desde a criação até a época do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, que fala do nascimento de Jesus até então sua morte, a ressurreição e a progressão do trabalho, a expansão do trabalho da igreja. Então nós temos basicamente esses dois grupos, grandes grupos aí, mas eles são subdivididos. Especialmente o Antigo Testamento, ele tem as suas subdivisões, e é claro que isso é uma classificação para fins de estudo, para facilitar nossa compreensão. E o Antigo Testamento ele tem então diferentes, assim como o Novo Testamento, tem diferentes estilos redacionais. No Antigo Testamento nós encontramos textos normativos, narrativos, poéticos, proféticos, históricos. Então são diferentes estilos de redação. Isso leva então ao agrupamento de alguns livros, e esses grupos precisam ser estudados separadamente para serem compreendidos devidamente. E eu quero compartilhar com você especificamente sobre dois desses grupos de livros que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Basicamente, o Antigo Testamento fica subdividido como o Pentateuco. A primeira parte são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, redigidos por Moisés. Além do Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos e também os livros proféticos. E é sobre esses dois últimos grupos que eu mencionei que eu quero refletir com você: os poéticos e os proféticos. Será que nós podemos estabelecer uma relação biblicamente coerente entre os chamados livros poéticos e os proféticos? Apesar de inegáveis diferenças no estilo redacional, além de outras diferenças, será que isso nos permite estabelecer então uma relação entre eles? Bom, para pensarmos sobre isso, primeiro eu quero propor a você que pensemos aqui sobre o que cada um, na verdade, consiste. Primeiro, vamos falar sobre os poéticos e depois vamos falar sobre os proféticos, para saber se podemos estabelecer alguma relação entre eles. Falando, então, em primeiro lugar, sobre a mensagem poética. Os livros poéticos, então, é um bloco de livros chamados assim, poéticos, ou ainda sapienciais, ou até livros de sabedoria. Esse bloco engloba os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Embora possam ser encontrados textos com poesia e sabedoria em vários outros livros da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, esse bloco tem a poesia como característica marcante e até distintiva. Mais que apenas redigir textos, os autores dos chamados livros poéticos se empenharam, se dedicaram para transmitir a mensagem divinamente inspirada da maneira mais bela possível, tal qual um artesão quando produz uma obra de arte. Lazar, Huber e Bush, estudiosos da palavra de Deus, afirmaram que Deus é o autor da beleza. Por isso, transmitir a beleza da palavra é honrar e glorificar a Deus. Percebam então o destaque que se dá para a produção de textos bem redigidos, textos poéticos, então. Mas é importante observar também que a poesia não se trata apenas de um aparato estético para a sofisticação do texto redigido. Trata-se de um importante recurso visando não só a valorização da mensagem, mas também a sua memorização, a facilidade na transmissão, inclusive de maneira oral. Lembrando que
os textos que nós temos na Bíblia, redigidos, registrados por escrito, muitos deles vêm da chamada tradição oral, da época anterior à escrita, quando então essas histórias, esses relatos eram transmitidos de geração em geração, principalmente de pais para os seus filhos. A poesia então não é apenas um aparato estético, mas é na verdade uma estratégia para memorização e para transmissão. Os textos poéticos expressam verdades espirituais acerca do Deus Criador, do Deus Yahvé. Expressam verdades sobre a sua eternidade, a sua santidade, o seu poder, os seus propósitos. A mensagem poética, tão bem elaborada, tão bem redigida, consiste então na transmissão de ensinos sobre verdades eternas e mandamentos divinos. Os preceitos de Yahvé ao seu povo escolhido, assim como seus poderosos feitos, nos quais confiam os seus servos, seja nas aflições que atormentam a alma, seja nas provações que tentam abalar a fé, seja nas expressões de gratidão pelos livramentos e pelo provimento em todas as áreas da vida. Algumas características, na verdade, características principais que nós podemos destacar dentro da poesia bíblica, nós temos que observar aqui, porque esse conceito de poesia nos leva a pensar numa combinação de termos e no arranjo fonético, conhecido como rima. É a semelhança de sons. Quando falamos de poesia, pensamos aqui em palavras que têm som semelhante. Porém, no que se refere à poesia hebraica que caracteriza os livros chamados poéticos na Bíblia, o conceito é bem mais abrangente, bem mais interessante até do que essa mera combinação de sons. Algumas características da poesia hebraica se destacam, dentre elas o chamado paralelismo. O paralelismo possui diferentes maneiras de expressão. Nós encontramos diferentes expressões do paralelismo na poesia hebraica. Temos o paralelismo sinônimo, quando duas expressões são colocadas em sequência para afirmar a mesma verdade. É a mesma verdade sendo dita em duas expressões ali chamadas de sinônimas. Então nós temos o chamado paralelismo sinônimo. Também temos o paralelismo sintético. Duas expressões expressando a mesma verdade, mas a segunda expressão, que vem na sequência da primeira, além de reafirmar, também amplia o sentido da primeira. Se no paralelismo sinônimo nós temos a dupla afirmação, no paralelismo sintético temos não só a afirmação, mas também a ampliação daquela verdade que foi afirmada na primeira sentença. E ainda o paralelismo antitético, quando duas expressões fazem contraste entre si. Uma primeira expressão é seguida por uma segunda que contrasta com a primeira para expressar, então, ambas uma mesma verdade, um mesmo ensino. A poesia hebraica tem, então, no paralelismo, a ênfase não somente na combinação de sons e fonemas, e em algumas vezes no idioma original nós percebemos isso, que há sim um jogo de palavras, combinando ali palavras que tenham o som parecido, mas além da combinação de sons e fonemas, a poesia hebraica, por meio do paralelismo, enfatiza a combinação de ideias, não só de sons, mas principalmente a combinação de ideias, seja confirmando, ampliando ou até complementando e até contrastando verdades espirituais que precisam ser ensinadas. Nós temos ainda na linguagem da poesia hebraica um claro objetivo de tornar seus ensinos não só interessantes, mas também mnemônicos. O que é isso? Eles precisam ser de fácil memorização, de fácil lembrança e, consequentemente, de fácil aplicação e uso. Muito além da beleza inegável, os textos poéticos da Bíblia têm por característica a sua aplicabilidade. Não se tratam de textos apenas para serem contemplados, mas para serem observados, analisados, estudados, compreendidos, obedecidos, aplicados na nossa vida.
falemos um pouco sobre, além da mensagem poética e as características dessa mensagem, falemos um pouco sobre o propósito ou os propósitos da poesia bíblica. Bem mais do que apenas manifestar talento literário dos seus autores, os livros poéticos da Bíblia têm por objetivo, como vimos, transmissão de uma importante mensagem, pois eles consistem na revelação de Yahvé ao seu povo. Por meio dos livros poéticos, doutrinas importantes são ensinadas ao povo de Deus. O poder criador, o caráter relacional do Deus Yahvé, a justiça, a santidade de Deus, bem como o seu chamado à santidade e a constante afirmação da sua fidelidade. Tal conteúdo tão precioso precisa ser não somente registrado e contemplado, mas incorporado na mente, no coração e, consequentemente, na prática diária do povo de Deus. A poesia bíblica, além de beleza literária, também tem na expressão da sabedoria um dos seus principais propósitos. A transmissão de sabedoria, portanto, é dos principais objetivos da poesia hebraica, seja no ambiente familiar, escolar, laboral, nas mais altas cortes reais. Por meio dos textos poéticos, também chamados sapienciais ou textos de sabedoria, por meio desses textos, então, a sabedoria passava dos mestres aos alunos, dos pais aos filhos, dos sábios a todos. Porém, diferente do conceito de sabedoria em outras culturas vizinhas, a sabedoria em Israel consistia na compreensão sobre a incapacidade e a fragilidade do ser humano diante da eternidade, onipotência e soberania do Deus Yahvé. A sabedoria, portanto, é dom divino, ou seja, é concedida por Yahvé aos que o temem. E nós temos isso expresso no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, ou seja, de Deus, é prudência. A sabedoria bíblica, portanto, é a verdadeira essência dos livros poéticos, pois capacita o ser humano a compreender suas limitações, sua inegável necessidade de intervenção, capacitação e direção divina em todas as áreas de sua vida. Temos então essa compreensão sobre a mensagem poética, suas características e especialmente os seus propósitos. Falemos um pouco agora sobre a mensagem profética. Vimos a mensagem poética, falemos agora um pouco sobre a mensagem profética. É um outro grupo de livros, um outro bloco, os chamados proféticos, que também tem dentro desse grupo uma outra subdivisão. Os livros chamados proféticos do Antigo Testamento são subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Nos profetas maiores nós temos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel e Daniel. Temos o outro grupo dos chamados profetas menores, esse mais extenso, com 12 livros, e aí então teremos nos profetas menores Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas precisamos entender que essa classificação de profetas maiores e profetas menores não significa de forma alguma uma importância maior, uma santidade maior, nada disso. Os profetas maiores simplesmente escreveram livros maiores e os profetas menores têm então menos texto redigido, por isso essa classificação. Embora não haja dificuldade para encontrar características poéticas e sapienciais também nos livros proféticos, a ênfase é bem mais forte na mensagem caracterizada por avisos e alertas, bem como repreensões e condenações da parte de Yahvé. O profeta, no hebraico, tem o termo mais utilizado para se referir ao profeta, o termo mais utilizado é Nabi, que é traduzido para o português geralmente como profeta, e por definição é um porta-voz, um mensageiro, um orador,
alguém que não fala por si próprio, mas fala em nome de uma outra pessoa. Portanto, os profetas de Yahvé, os profetas de Deus, traziam mensagens que não vinham deles próprios, mas vinham do Deus Yahvé, que os tinha chamado e também os comissionou. Nós temos então a mensagem profética sendo transmitida por diversos emissários divinamente chamados em diferentes contextos, diferentes épocas, em diferentes localidades, sempre exercendo diferentes ocupações e com diferentes formações. São, então, homens completamente diferentes entre si. O que caracteriza, então, a mensagem profética não se refere às qualidades pessoais dos profetas chamados pelo Deus Yahvé, mas o que caracteriza a mensagem profética são os oráculos, ou seja, a própria mensagem que Yahvé concedia para que esses profetas proclamassem, então, aos mais diversos destinatários. Algumas características importantes da mensagem profética. Nós temos, então, como vimos, 17 livros proféticos do Antigo Testamento e essa mensagem profética ela vai, então, ser entregue a diferentes destinatários. São diferentes mensagens. Uma das formas mais empregadas pelos profetas para proclamar os avisos de Yahvé era o uso da expressão "assim diz o Senhor". Várias vezes nós vamos encontrar nos livros proféticos essa expressão, "assim diz o Senhor". O profeta começava então a proclamar a mensagem usando essa expressão, para que todos soubessem que a partir dali não era mais o profeta, mas era o próprio Deus falando por meio do profeta. Dessa forma, os profetas enfatizavam que a mensagem a seguir era divinamente inspirada. Champlin destaca ainda que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o inspirador das mensagens proféticas. As mensagens de Yahvé, portanto, eram concedidas de diferentes maneiras aos profetas. Alguns receberam palavras audíveis, outros receberam visões. Isso é bem marcante em alguns ministérios proféticos, o de Isaías, por exemplo, de Jonas, Daniel, que teve visões e sonhos. Cada profeta, então, recebendo de uma forma diferente, mas do mesmo Deus, as mensagens que precisavam ser proclamadas. Outra característica importante da mensagem profética é a sua universalidade. Yahvé comissionou seus profetas para entregar mensagens tanto a pessoas específicas como também a povos inteiros. Seus destinatários eram de todas as classes sociais e de todas as etnias. A mensagem profética não se restringia somente ao povo de Israel, mas também era destinada a outros povos. Por exemplo, nós temos os profetas Jonas e Naum, que foram enviados pelo Deus Yahvé para levar mensagens proféticas ao povo de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Em diferentes épocas, em diferentes contextos, com diferentes mensagens, Jonas e Naum foram enviados por Deus para levar uma mensagem, um aviso, um alerta profético a um povo que não era o povo de Israel. Nós temos também Isaías e Jeremias, dois profetas que desempenharam um ministério profético não apenas nacionalmente na região onde habitavam, mas também diretamente a reis e sacerdotes e em diferentes contextos e épocas. Temos então essa mensagem profética com caráter de universalidade. Pensemos um pouco agora sobre os propósitos, os objetivos da profecia bíblica. Embora muitos pensem que os profetas eram meros videntes, meros adivinhos, mensagens bem mais importantes do que mera previsão do futuro foram anunciadas por eles. Repreensão e advertência são ênfases recorrentes na profecia bíblica. Os profetas comumente eram chamados para alertar o povo de Deus acerca da corrupção, seja no âmbito político como também no religioso. Reis e príncipes eram alertados quando abandonavam a aliança com Deus Yahvé.
Sacerdotes e o povo inteiro eram repreendidos quando prestavam a Deus um culto falso, um culto dissimulado, um culto que não fosse sincero de coração. Temos ainda um chamado ao arrependimento, como propósito da mensagem profética. O chamado ao arrependimento costumava compor os oráculos, as mensagens enviadas por Yahvé. Não era prazer para Deus a simples acusação, mas seu amor fica evidente ao apontar o caminho de volta para ele. Só quanto ao povo de Israel, não, mas também a outras nações também. Essa mensagem profética chamando ao arrependimento não era só ao povo de Israel, mas também em relação a outras nações. Lembro outra vez aqui o exemplo que mencionamos, Jonas e Naum, dois profetas que foram enviados por Yahvé para proclamar a mensagem divina ao povo assírio. As profecias também tinham o objetivo de anunciar o juízo divino, chamado também de o dia do Senhor, outra expressão muito usada pelos profetas. Nós vamos encontrar muito nos livros proféticos essa expressão, o dia do Senhor, que era quando Yahvé intervinha na história, trazendo sua justiça diante das abominações e do pecado sem arrependimento. Era a intervenção divina, sendo aplicada tanto em caráter imediato, próximo, como também de forma escatológica, ou seja, com um sentido apocalíptico, para o fim dos tempos, em um tempo futuro, conhecido só pelo próprio Deus. A intervenção divina na história, trazendo juízo, especialmente sobre o pecado sem arrependimento. O dia do Senhor, então, marcava nos textos proféticos essa intervenção divina, seja no aspecto próximo daqueles que ouviam, seja num sentido mais futuro, escatológico, até apocalíptico. Temos então esses propósitos para a mensagem profética, mas ainda temos mais, porque a profecia bíblica não se limita apenas ao anúncio de castigo e juízo, mas também tem por propósito transmitir uma mensagem de encorajamento e esperança. Esse é dos principais propósitos da mensagem profética. Mesmo diante do iminente juízo, ou até mesmo durante o tempo de disciplina, Deus sempre trazia uma mensagem de encorajamento e de esperança ao seu povo. Quando a mensagem profética anunciava o castigo vindouro, o propósito do Deus Yahvé era que seus ouvintes se arrependessem, abandonassem as práticas pecaminosas, contrárias à palavra dele. A esperança, portanto, é componente indispensável nos propósitos da mensagem profética. E tendo visto a mensagem poética e a mensagem profética, tendo visto as principais características de ambas, tendo visto os propósitos da poesia e da profecia na Bíblia, quais relações nós podemos então estabelecer entre esses dois estilos redacionais, entre esses dois blocos de livros da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento? Os pontos similares entre os livros poéticos e proféticos são suficientes para estabelecermos entre eles algum tipo de vínculo? As distinções, as diferenças entre eles nos impedem que alguma relação seja estabelecida? Essa questão certamente demanda uma análise cuidadosa diante da importância desses dois blocos de livros no cânon bíblico. O mais sensato, então, é observarmos os propósitos de cada um para então buscar associá-los, assim como fizemos brevemente aqui, analisando o que seja a mensagem poética, suas características e seus propósitos, analisando também o que seja a mensagem profética, suas características e seus propósitos. Somente assim podemos pensar em tentar estabelecer alguma relação entre esses dois blocos literários da Bíblia. Percebe-se nessa análise claramente
que no bloco dos livros poéticos existe um chamado à observação, meditação e reflexão sobre a grandeza e o poder de Deus, sobre seus feitos sobrenaturais, sobre sua fidelidade e sobre a aliança dele com o seu povo. A verdadeira sabedoria consiste justamente nessa prudência que vimos sendo mencionada em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O termo ali traduzido como prudência se refere à capacidade do ser humano perceber suas inúmeras limitações e sua absoluta dependência de Yahvé, dependência da sua graça, do seu favor, do seu poder e do seu amor. Isso é prudência. Os livros poéticos consistem então num chamado à sabedoria, entregando todos os argumentos possíveis para que o ser humano busque viver seus dias sob a dependência de Deus, observando a aliança por ele proposta, vivendo em conformidade com seus mandamentos e estatutos. Os livros poéticos e sapienciais convidam a todos a viverem sob essa prudência. Os livros proféticos, por sua vez, demonstram claramente desempenhar uma outra missão. Se os livros poéticos têm a ênfase na prudência, os proféticos enfatizam a urgência, na observância atenta aos oráculos, mensagens divinas diante de contextos espiritualmente caóticos. Os profetas foram divinamente chamados para transmitir mensagens duras e amargas. Muitas vezes essa missão trouxe aos emissários divinamente chamados, aos profetas, muita aflição e muito sofrimento, seja sofrimento emocional, espiritual ou até material, físico. A chamada profética consiste numa intervenção divina diante dos descaminhos humanos. É um chamado de retorno, é um chamado de arrependimento, é um chamado de mudança de rumo, mas também é o anúncio da chegada e do derramar do juízo de Deus àqueles que não priorizam a urgência da mensagem profética. A mensagem dos livros poéticos enfatiza a prudência como estilo de vida diante de Deus. Os livros proféticos enfatizam a urgência no arrependimento, no retorno a Deus, para escapar da morte eterna gerada pelo pecado e pela oposição à lei divina. Nós podemos então concluir essa reflexão entendendo que tanto a mensagem poética como também a mensagem profética revelam o caráter, os propósitos, o amor e o poder de Deus. Nos livros poéticos, a exaltação da majestade de Deus chama a todos para observar o quanto o ser humano precisa e depende de Deus, e deve por isso seguir os caminhos que ele propõe. Já os livros proféticos, pela proclamação, pela anunciação da ira, da santidade e da justiça de Deus, chamam a todos para que observem seus próprios caminhos e se arrependam, pois sempre há esperança de restauração aos que amam e obedecem a Deus. Pelo desprezo à prudência enfatizada na poesia, resta somente atentar para a urgência da profecia. Quem não ouve a prudência poética tem ainda a última chance de dar ouvidos à urgência profética. Isso demonstra o desejo constante de Yahvé em salvar seu povo das terríveis e fatais consequências do pecado, do abandono da aliança por ele oferecida e proposta. O mesmo Deus que ensina sobre uma vida prudente diante dele, também alerta sobre a urgência da correção e do arrependimento, do retorno imediato para a sua presença, para a sua companhia, para a sua direção. Portanto, podemos concluir dizendo que pela mensagem dos livros poéticos, Deus primeiramente enfatiza a prudência, demonstra as eternas vantagens de obedecer a ele. Pela mensagem dos livros proféticos, Deus, por fim, anuncia então o derramar da sua justiça sobre tudo e todos, sobre maus e bons, e enfatiza a urgência do arrependimento e do retorno para a vontade dele,
Deus, portanto, revela seu amor e sua justiça por meio da sua palavra, tanto pela prevenção com a prudência poética, como também pela intervenção da urgência profética. Eu espero que essa reflexão breve possa fazer você enxergar o cuidado e o amor de Deus. Deus que se revela por meio tanto da poesia como também por meio da profecia. Lembrando que temos, sim, nos livros poéticos, textos que apontam para a pessoa e para a obra de Jesus. Leia depois o Salmo 22, que mostra, sim, o sofrimento de Cristo na cruz por mim e por você. Na outra porção, a porção profética, leia depois o relato de Isaías, no capítulo 53, apontando claramente para o Messias, o Senhor Jesus. Tudo isso para mostrar o amor e o cuidado de Deus, seja na prevenção, na prudência poética, seja na intervenção e na urgência profética. Que essa reflexão possa abençoar sua vida, esse é meu desejo, e me despeço desejando ainda que Deus abençoe poderosamente sua vida e sua família hoje e sempre.